Olá. Pensando e sentindo um pouco esse tempo em que a gente está, de quarentena, de isolamento social, tem me vindo uma vontade de compartilhar um tema que ajuda a gente a pensar em como tá saudável emocionalmente nesse período. E esse tema é intimidade. A palavra intimidade significa conexão, contato verdadeiro, contato com C maiúsculo com outra pessoa. Dentro da abordagem da análise transacional, que é uma abordagem da psicologia com a qual eu trabalho, a intimidade é um dos componentes da autonomia. Autonomia significa eu poder escolher e ter condições de criar a minha história, a minha vida, sem limitações, né? Ou dentro de limitações que não sejam prejudiciais, digamos assim. Então, a autonomia significa eu escolher ser protagonista mesmo da minha vida, no que faz sentido e me sentir bem com isso. E aí, a questão da intimidade, ou seja, de estabelecer relacionamentos de conexão forte, é um passo fundamental para essa autonomia. Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de falar com outra pessoa, estabelecer uma conexão em que você não se torne vítima, que você não persiga o outro, não fique julgando e que você não fique fazendo pelo outro. A gente está falando de estabelecer um espaço de diálogo com escuta ativa, um espaço em que você pode abrir o seu coração e falar o que você tem percebido, sentido, como você tem se sentido, como você tem percebido a outra pessoa ou um determinado assunto. E ao mesmo tempo isso convida para que o outro faça o mesmo, né? Então é aqueles momentos nos relacionamentos em que a gente se sente normalmente uma gratificação enorme por estar nesse relacionamento. Embora pareça fácil, não é. Alguns cuidados têm que ser levados em consideração quando a gente vai estabelecer uma busca de intimidade. A primeira questão é se permitir, e não pense que é fácil. Para algumas pessoas, a história de vida delas não permite que elas se aproximem, que façam contato ou que confiem no outro. E fica pensando que, nossa, mas vão me ver, eu vou falar tal coisa, a pessoa vai me julgar, vai achar que eu sou frágil, né? Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, se permitir é um aspecto importante, uma barreira muitas vezes a ser vencida. Outro aspecto importante é pedir permissão. Às vezes eu quero falar alguma coisa para alguém e que eu acho lindo, maravilhoso, quero falar que eu te amo, quero falar o quanto eu gosto de ti, fazer um elogio, e o outro não está preparado para ouvir, mesmo que seja algo positivo. Então, pedir permissão e esperar, respeitar o tempo do outro é fundamental. E um terceiro aspecto que eu queria comentar é em relação a contrato. Às vezes é preciso combinar com a pessoa que vai ser uma conversa com escuta, né? Às vezes eu estou conversando com alguém, se eu estou dizendo quanto eu estou frágil ou vulnerável, inseguro ou com medo de uma determinada situação, o outro, porque me ama, vai querer me abraçar, ou vai querer achar uma resposta, ou vai querer dizer assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não é o que eu quero, né? Naquele momento eu só preciso ser acolhido. E às vezes a pessoa não sabe, então contratar, combinar, pode ser um aspecto bem importante que esteja faltando talvez em alguns relacionamentos para que a intimidade de verdade aconteça, né? A intimidade nesse sentido de eu acontecer para o outro e o outro acontecer para mim, né? Dentro das formas de estar com as pessoas no tempo, a gente costuma dizer na análise transacional que intimidade é a forma mais arriscada. Você não sabe o que acontece quando você abre teu coração, quando você fala sobre você para alguém. Você não sabe como que ela vai reagir. E a pessoa também não sabe como que você vai reagir. Então é uma das formas mais arriscadas de relacionamento. Por outro lado, como eu falei no começo, é uma das formas curativas. É um equilíbrio emocional que é bastante saudável e necessário para o dia a dia. Tem aspectos aí que a gente pode conversar sobre a intimidade, inclusive a escala da intimidade, que é de um outro vídeo, e que a gente pode acessar para poder ajudar a compreender e lidar melhor com as pessoas e com a gente mesmo no dia a dia. Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado pela tua atenção.